Olha só, hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante e atualizado em relação à nossa doutrina, tá? Hoje, até porque é uma questão muito interessante. Todas as casas espíritas possuem uma pleiades, né, um grupo de mentores espirituais que tomam conta dessas instituições. Na nossa casa não é diferente. Nós temos alguns amigos espirituais que nos auxiliam, que nos dão muita sustentação para os trabalhos que nós realizamos, de todas as ordens, né? Os tratamentos espirituais, o tratamento físico. E em uma dessas reuniões que nós temos aqui, a nossa querida mentora, que aliás é a mentora dessa casa, chamada doutora Ângela, nos pediu para que a gente fizesse algumas palestras específicas. E entre essas palestras, ela pediu para que a gente falasse sobre o suicídio e a valorização da vida, porque é um tema muito atual, né? Então hoje nós vamos ter um bate-papo e eu até peço para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, se quiserem perguntar algo ou quiserem de alguma forma falar sobre o tema, só levantar a mão que a gente abre o espaço, tá bom? Mas olha só um pouquinho sobre o tema, né? A sociedade hoje vive uma epidemia de depressão. Muitos de nós aqui já passou por depressão ou ainda passa, não é assim? A depressão é uma realidade no mundo inteiro. A depressão é um dos fatores que leva as pessoas a cometer o suicídio, né? Jovens, cada vez mais ansiosos, crises constantes. Os jovens hoje têm muitas crises de ansiedade. Não acontece, pessoal? Mesmo lá em casa, eu tenho certeza que quem tem jovem em casa percebe o quanto eles passam por esses momentos de ansiedade, né? O relacionamento com o mundo real, ou seja, fora da tela, fora do WhatsApp ou fora do game, é cada vez mais restrito. Cada vez menos com o mundo real e mais com o virtual, né? Frustrações sobre si próprio e sobre as pessoas que se convivem, as pessoas que nos rodeiam. E tem um item muito importante que pode culminar também com a questão do suicídio. É a falta de fé. Sabe por que a falta de fé? Porque, olha só, se minha fé é robusta, é verdadeira, eu sei que isso aqui é só um corpo. O espírito não é isso daqui. Nós somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, quando eu partir para o mundo espiritual, ou seja, quando esse corpo aqui acabar, o espírito acaba? Não. Então, se eu tenho fé, eu sei que o suicídio não vai acabar com a minha individualidade. Pode acabar com o meu corpo, não com a minha alma. Correto? Mas para a gente ter noção da expressão do que é o suicídio hoje no Brasil, tá, pessoal? A gente vai falar em termos de Brasil, esses números aqui. Não é nem global, é do Brasil. Olha só. Por ano, todos os anos, cerca de 14 mil pessoas tiram a vida no Brasil. 14 mil pessoas somente no Brasil. E nós não estamos contabilizando aquelas que tentam. Que muitas pessoas tentam e, felizmente, não conseguem chegar ao suicídio. Mas 14 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Isso significa que todos os dias, 38 pessoas cometem suicídio. É muita coisa. Algo está errado. E a gente precisa de entender para que isso não venha acontecer. Nem conosco, nem com a nossa família, nem com as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa despertar para vencer esses males que fazem com que as pessoas comecem a pensar no suicídio, né? Então, olha só, trazendo aqui para o Livro dos Espíritos, a gente vai ver na pergunta número 944. Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da vida? Ou seja, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode tirar a própria vida? A vida é dele, ele faz o que quiser, ele pode tirar a própria vida? E os espíritos então respondem para Kardec: não, só a Deus assiste esse direito. Ou seja, nós não temos o direito, perante as leis divinas, de atentar contra a própria vida. Não temos esse direito, nem contra a nossa, nem contra a do nosso semelhante, né? Mas no caso aqui, falando da nossa, nós não temos esse direito. E toda vez que nós tentamos ou cometemos esse erro, nós vamos ter que, de alguma forma, se reajustar
perante as leis divinas, né? Porque todas as vezes que nós transgredimos uma lei divina, nós temos que reparar uma força igual àquela que nós cometemos para, de alguma forma, sair, né, das leis divinas, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aí, uma pergunta, até baseada naquela questão da fé que a gente falou. Quando a vida acaba, os problemas acabam? O que vocês acham? Não, não acabam, né? Agora, no caso do suicídio, ele se potencializa. E aí eu vou até deixar uma coisa muito clara aqui, ó. Se nós fôssemos falar sobre o suicídio, de como esses espíritos chegam lá no mundo espiritual, nós poderíamos ficar falando aqui 2 horas sobre isso. Mas o nosso objetivo hoje não é falar sobre a chegada desses espíritos suicidas no mundo espiritual. A gente vai até falar um pouquinho, né? O nosso objetivo é outro. É a gente combater essa ideia, é nós estarmos preparados para passar por os momentos depressivos e nos livrarmos dessas ideias. Mas só para a gente falar um pouco sobre isso. Os espíritos que cometem suicídio, quando chegam no plano espiritual, eles vão para lugares de espíritos que estão na mesma afinidade. Ou seja, espíritos que também cometeram suicídio. Isso é a lei de afinidades, tá bom? Eles chegam num lugar de muita dor, de muito sofrimento, né? E olha só, aí ele vai somar os problemas que ele tinha, que ele já passava, com de ter tirado a própria vida, que é muito maior do que tudo isso. Mas o que acontece com o espírito quando chega lá? Só para a gente ter ideia da profundidade de um sofrimento. No momento que o espírito, que o ser, ele tira a própria vida, ele cristaliza na sua mente uma imagem. Qual a imagem que ele cristaliza? A da própria morte. Então, e ele cai num processo chamado monoideísmo. Então, o que acontece com esse espírito? Ele assiste aquela cena do suicídio, ele sente todas as dores do suicídio, e quando chega no final, volta para o começo. Aí ele assiste de novo toda aquela cena do suicídio, sente as dores do corpo que ele mesmo provocou, quando chega no final, volta para o começo. Né? Os que os jovens chamam de looping, não é isso? Fica em looping ali, girando. Um sofrimento ali muito difícil dele lidar com isso. Então, o espírito, além de somar aquilo que ele já sofria, ele vai somar um sofrimento, uma dor extensa, durante muito tempo, até o período que ele conseguir ser resgatado. Enquanto ele não for resgatado, enquanto ele não perceber que ele precisa de ajuda, enquanto ele não despertar para a renovação, ele vai ficar nesse sentimento de monoideísmo, nessa condição de monoideísmo, sofre e volta para o começo. Imagina como deve ser o sofrimento de um ser desse no mundo espiritual. Por isso também que a gente tem que refletir que essas pessoas que cometeram suicídio são dignas das nossas orações, das nossas preces e dos nossos melhores sentimentos para que eles consigam vencer esse momento difícil, né? Mas é muito complicado para um espírito que chega na espiritualidade nessa condição. Tem um livro muito importante que fala sobre o suicídio. Alguém conhece? Os espíritos mais velhos vão conhecer. Qual que é o nome do livro? Memórias de um Suicida, né? Que trata aí de um caso muito específico, que traz com uma profundidade de detalhes tudo o que acontece no mundo espiritual. E ele diz nesse livro, é Camilo, não é isso? Camilo Castelo Branco. Ele fala sobre uma fraternidade que recolhe e ajuda esses espíritos que cometem suicídio. Alguém lembra o nome dessa fraternidade? Quem leu esse livro? Oi? Servos de Maria de Nazaré, olha só. E é legal a gente também conhecer essas coisas, porque Maria de Nazaré, no seu mais imenso amor, ela também recolhe e ajuda esses irmãos que cometem esse ato. Mas como nós falamos, enquanto esses irmãos não conseguem sair daquela condição de monoideísmo, o sofrimento é muito grande. Tudo isso para a gente falar que se a gente tem fé, se nós aqui temos fé, nós não devemos pensar e de forma alguma em atentar contra a própria vida, porque nós temos a certeza que não é o melhor caminho. Que ao invés de nós nos livrarmos dos problemas, nós iremos arrumar um problema muito maior, né? Olha só, mas para falar do suicídio, existem 2 tipos de suicídio.
Sabia que existe dois tipos de suicídio? Existe o suicídio voluntário e existe o suicídio involuntário. Né? Qual que é o suicídio involuntário, pessoal? Já ouviram falar em homicídio culposo? Quando a pessoa mata sem ter a intenção de matar? Acontece, né? O suicídio involuntário talvez se aproxime dessa condição. A pessoa se mata sem a intenção de se matar. Os exemplos, como foi dito, olha só, cigarro, né? Álcool, drogas, imprudência no volante, né? E olha só, até hoje nas carteiras de cigarro já vem um lembrete atrás. E nesse caso aqui está escrito, olha, você morre. Se você ficar usando isso aqui, você morre. E eu até me lembro de uma historinha até engraçada que o rapaz foi comprar um maço de cigarro e quando o atendente deu para ele, estava escrito atrás, esse produto causa impotência sexual. Aí ele olhou e falou para ela, não dá para trocar por aquele que dá que só dá infarto? Né? Porque a impotência sexual é mais difícil. Mas a gente sabe que esse produto, de fato, prejudica a vida. Então, o suicídio involuntário é quando nós vamos tirando a própria vida com atos do cotidiano que fazem com que a gente chegue nessa condição. Oi, Ivan. E além disso, quando você não cuida da saúde também. Isso. Você não cuida, vai deixar. Exatamente. Olha só, se nós temos um problema de saúde e não nos cuidamos, sabe? Um exemplo dessa questão que a Valquíria falou. Se eu tenho um problema de diabetes e todo dia eu consumo açúcar, o que eu estou fazendo? Né? Se eu tenho um problema de pressão alta e eu exagero no sal, o que eu estou fazendo? Então, tudo isso faz parte desse processo onde a gente precisa se cuidar para não cometer esse suicídio involuntário. Tá bom? Olha só. Sobre o suicídio involuntário, a gente vai se aprofundar depois no outro tipo de suicídio, que é o nosso foco maior, tá? Mas sobre o suicídio involuntário. Alguém já leu aqui o livro Nosso Lar? Todo mundo já leu. Todo espírita já leu, né, pessoal? Todo espírita já leu? Pelo menos deveria, né? O que acontece com o André Luiz? André Luiz está lá no umbral, vocês lembram dessa passagem? E aí, o que o pessoal começa a chamar ele? Do quê? Suicida. E ele não entende, né? Ele não sabe por que estão me chamando de suicida. Eu não sou suicida. E aí depois ele foi perceber que ele era suicida involuntário, né? Por quê? Porque ele abusava das noites, não cuidava da saúde, do álcool, do tabaco, do tabagismo, né? Então, ele, de certa forma, foi responsável por abreviar a sua passagem na vida, né? Então, por isso, ele era considerado um suicida involuntário. Agora, a questão é a seguinte, o que nós fazemos? Aqui, aí é uma questão íntima, não precisa de responder, tá, pessoal? O que é que nós fazemos que pode estar atrapalhando ou de alguma forma encurtando a nossa passagem por aqui? O que nós fazemos? Ou deixamos de fazer? Será que a gente abusa de alguma coisa que nos faz mal? Será que a gente faz tudo para cuidar corretamente do corpo, para que esse corpo tenha condições de chegar no que foi planejado no mundo espiritual? E aí a gente precisa realmente pensar que é importante nós cuidarmos do corpo. É importante nós realizarmos uma manutenção para que o nosso corpo dure, né? Então, olha só, é uma questão que a gente tem que parar e pensar, sabe? Porque o maior presente que Deus nos deu é a vida. E nós temos que cuidá-la para que o nosso corpo alcance tudo aquilo que o mundo espiritual planejou para a nossa estadia aqui, tá bom? Mas como nós falamos, o suicídio involuntário, a gente precisa de despertar para essa questão, não é o nosso objetivo, tá? Então, a questão é, olha só, isso aqui é muito importante. Muitos de nós aqui presentes, também não precisa levantar a mão, pessoal, mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui presentes já pensou pelo menos uma vez em atentar contra a própria vida. E isso acontece muito mais do que nós imaginamos, sabe? Muitos de nós aqui já pensou pelo menos uma vez em atentar contra a própria vida. Mas afinal, o que nos leva a ter esse pensamento suicida? Primeiro, a depressão. E olha só, pessoal, a depressão, a gente precisa entender a depressão como uma doença.
E muitas vezes a questão da depressão é física. A gente vai falar um pouquinho já sobre isso, mas nós precisamos entender que a depressão ela é uma doença, tá? O que mais que nos leva a pensar em suicídio? A sensação de fracasso. Sabe quando a gente não consegue alguma coisa? Sabe aquela pessoa, aquele jovem que estuda para passar no vestibular, estuda e não consegue, tenta e não consegue. Daqui a pouco ele fala assim, ó, eu não sirvo, eu não presto. E isso faz com que a pessoa tenha uma tendência, pense em atentar contra a própria vida. Quem mais? Término de relacionamentos amorosos. A pessoa fala assim, nossa, ele não me quer, ela não me quer, eu vou acabar com a minha vida. E aí a pessoa comete, daqui a um tempinho a pessoa já está com outro. Nem se lembra, né? Então não vale a pena. Quem mais? Decepção consigo mesmo. Quando nós percebemos que nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Problemas financeiros. Problemas financeiros, esse aqui é importantíssimo. Pessoas que quando quebram a empresa, acontece alguma coisa financeira, ela não consegue suportar a ideia de ter uma vida comum financeiramente. Também atenta contra a própria vida, né? Solidão e isolamento social. E uma questão muito comum em todos esses casos: a falta de apoio. É quando a pessoa tem um pensamento e ela olha para o lado e de repente ela acha que não tem ninguém se importando com ela. E ela pensa, olha, eu não sirvo para nada mesmo, né? E acaba cometendo esse ato, né? Então, olha só. Sobre a depressão, pessoal. A doutrina espírita é grande aliada ao combate da depressão. Porém, jamais devemos abrir mão do tratamento médico. Pessoal, a gente sabe que a depressão é uma epidemia. Muitos de nós aqui ainda passam por isso. Nós não podemos abrir mão do tratamento médico para cuidar da depressão. Agora, a doutrina espírita ajuda? O tratamento espírita auxiliar? Sim. A pessoa vem, assiste uma palestra, toma um passe e ela volta para casa renovada. Mas ainda assim, o tratamento médico é essencial. Porque existem questões físicas que comprometem, ligadas aos neurotransmissores, que só com medicação é capaz de repor e organizar tudo isso na mente da pessoa. Percebe? Então, jamais, seja qual for o tratamento que a gente vai fazer, não só da depressão, mas um tratamento de saúde qualquer, a doutrina espírita jamais recomenda que se pare algum tipo de tratamento para fazer só o tratamento espiritual. Aqui nós damos essa recomendação expressa. E eu recomendo a vocês, se vocês forem a algum lugar e chegar lá e falar assim, olha, você abandona o tratamento médico, vem cá só fazer o tratamento espiritual, não caiam nessa. O tratamento médico é fundamental para curar, principalmente a depressão. Como nós falamos agora há pouco, em alguns casos, esses problemas depressivos estão ligados aos neurotransmissores, onde as medicações que o psiquiatra recomenda servem justamente para ajustar isso na vida, no cérebro da pessoa. Então isso é físico. Tá bom, pessoal? Agora olha só, como é que a gente combate esses pensamentos suicidas? Como é que a gente consegue vencer isso? Qual que deve ser a nossa atitude? Vamos lá. Por mais difícil que seja, jamais devemos nos esquecer que o amor de Deus está presente. E a cada dificuldade que nós temos, é uma oportunidade que nós temos para crescer. E as dificuldades, elas existem na nossa vida. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é ter fé em Deus. Saber que tudo aquilo vai passar. E que Deus não oferece para nós, isso é um ditado essencial, bíblico, né? Deus não oferece para nós uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar. Então a gente precisa ter força, fé, confiança. Chico Xavier tem uma frase que ficou muito famosa, que serve justamente para essas situações difíceis. Não só para essas, mas para essas se encaixa perfeitamente. Alguém lembra qual é essa frase? Tudo passa. Olha aí, é exatamente isso. Chico nos traz com a sua sabedoria, numa única frase, né? Em duas palavras, o essencial para a gente entender isso. Tudo passa. Então, esse momento difícil
também passará, tá bom? Olha só, não esmorecer na caminhada, lembrando sempre que depois da noite escura, o dia aparece nos mostrando a beleza do alvorecer. Né? Depois da noite escura, fria, vem o nascer do sol. E o nascer do sol nos traz uma nova oportunidade de recomeçar. Diz o ditado popular também que depois do temporal vem a bonança. Mas para a gente alcançar a bonança, nós temos que suportar o temporal. Então a gente não pode desistir. Sabemos que tudo vai passar, né? Tudo na vida é causa e efeito. A questão da causa e efeito, isso daqui a gente tem que trazer como pensamento do nosso dia a dia. Todos os dias, quando nós levantamos, nós temos que perceber que nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Então, quando nós passamos por uma dificuldade, não é porque Deus quer nos castigar de alguma coisa. É porque em algum momento da nossa existência espiritual, que não necessariamente nessa vida, a gente cometeu alguma coisa que nos trouxe, que fez com que a gente chegasse àquela condição. Então, se tudo na vida é causa e efeito, e eu passo hoje por uma dor que eu acho que é pesada, eu posso construir um futuro melhor. Né? Como? Primeiro vencendo essa dor, e depois construindo, através das minhas próprias atitudes, um futuro baseado na lei de amor de Jesus. Né? Então, tudo na vida é baseado na lei de causa e efeito. Como mais a gente vai combater esse pensamento? Compreender, sobretudo, que o problema não irá se resolver com essa atitude de atentar contra a própria vida. A gente já falou isso daqui. Olha só, quem parte para o mundo espiritual, acabou os problemas? Não acabou. Não acaba o amor, não acaba a amizade, não acaba a simpatia e nem a antipatia. O mundo espiritual nos oferece uma oportunidade de continuar a ser quem nós somos. Né? Então a gente tem que ter a certeza, nós precisamos de entender que atentar contra a própria vida não vai resolver os nossos problemas. Né? A oração é um dos maiores aliados nesses momentos. Orar de acordo com a nossa fé. Porque nós temos fé diferente. Tem gente que tem um apego a determinado santo, não tem problema. Sabe? Nós sabemos que podemos orar direto para Deus. Mas, por exemplo, se eu me sinto bem orando para determinado santo, para Jesus, para Nossa Senhora ou para uma entidade, a nossa fé não importa. Nós não podemos abrir mão da nossa fé. Devemos orar. E a gente falou agora há pouco uma coisa muito interessante sobre a nossa Mãe Santíssima, né? Sobre a legião, né, dos servos de Maria, que eles auxiliam ali as pessoas que cometem o suicídio. Mas dizem os mais experientes que Maria de Nazaré nunca desampara um sofredor. Então, eu particularmente, quando estou num perigo, a primeira coisa que eu falo é: minha Mãe Santíssima, me ajuda. Mas cada um de nós tem uma fé diferente. Nós devemos orar nesses momentos em que o nosso pensamento não está bem, para que a gente consiga vencer aquele pensamento, né? Pedir ajuda. Olha só, se a gente está com o pensamento suicida, nós precisamos de entender que precisamos de ajuda. Ajuda de quem, pessoal? Vamos pensar aqui, ajuda de quem? Primeiro de quem está do meu lado, minha família. Eu tenho que pedir socorro para minha família, explicar: olha, eu não estou bem, eu estou pensando isso. Nós precisamos de falar, pedir ajuda profissional, seja para um psicólogo ou para um psiquiatra, ou outros meios como a CVV. Daqui a pouco eu vou falar sobre a CVV, para que a gente possa também entender isso. Mas existe ajuda, inclusive gratuita, para as pessoas que têm um pensamento suicida. Né? Então a gente precisa pedir ajuda. Caso ocorra com algum de nós aqui, não vamos deixar isso na passividade. Vamos pedir ajuda, auxílio, para que a própria espiritualidade consiga nos ajudar. Sabe, o que nós não podemos é ficar parado, né? O tratamento espiritual auxilia profundamente no combate desses pensamentos. Ou seja, se nós temos a oportunidade de vir aqui na casa espírita, tomar um passe com muita fé, a gente consegue também dispersar um pouco desses pensamentos. Então, para a gente combater, é o conjunto de tudo isso que a gente está falando, sabe? Porque nós sabemos que esses pensamentos, às vezes, eles, de alguma forma, vão penetrando devagarzinho e, de repente, tomam uma força imensa.
Mas nós precisamos reagir contra isso, né? Então nós temos alguns recursos para vencer essas situações, né? Olha só, ainda combatendo os pensamentos, tem algo fundamental que a gente precisa fazer quando a gente cai nesses pensamentos. É fazer algo que a gente gosta. Fazer algo que a gente gosta de verdade, sabe? Buscar fazer algo que nos dá prazer, sabe? Algo íntimo mesmo. Por exemplo, música. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma particularidade minha. Eu adoro música, eu amo samba. O samba, ele renova a minha vida. Todas as vezes que eu me sinto entristecido, eu escuto um bom samba, eu vou escutar uma roda de samba e minha tristeza acaba. Para mim funciona. Mas de repente tem outro que gosta de rock. Tem outro que gosta de... Não importa. A arte, ela é capaz de nos mudar o psiquismo. A arte de uma forma geral. Então nós devemos buscar a arte também como uma forma de renovar as nossas energias, tá bom? O que mais? Passeios. Os passeios são importantíssimos. Todo mundo gosta de passear um pouquinho, né, pessoal? Vamos sair um pouco de casa. Se não tá legal, tá com o pensamento assim, vamos dar uma volta, sabe? O esporte. O esporte é uma das coisas essenciais para sair dessa condição, né? Então, a gente buscar recursos que nos favorecem para que a gente tire todo esse pensamento negativo da nossa vida e consiga vencê-los verdadeiramente. Em relação à depressão, a gente sabe que é uma luta constante. Não é isso, pessoal? A depressão não é uma luta constante? A gente precisa de todos os dias buscar ali uma renovação para não deixar aquele sentimento de tristeza tomar conta dos nossos corações, né? Então, olha só. Mas muitas vezes, sabe o que precisa para a gente vencer tudo isso? Algo importantíssimo, chamado ressignificar. Ou seja, buscar um novo sentido para a nossa vida. Sabe por quê? Às vezes nós caímos nesse sentimento de depressão porque a gente não está satisfeito com as coisas que estão acontecendo. Então, o nosso trabalho não é bom. Nós não somos bem tratados no trabalho, sabe? Nós não conseguimos fazer planos para o nosso futuro. E a gente fica ali naquela mediocridade estacionados. Então, o que significa ressignificar? É buscar um novo sentido para a nossa vida. Tentar vivenciar os nossos sonhos. Tem um ditado pequenininho que eu acho maravilhoso como exemplo disso. Esse ditado diz o seguinte: quem não vive seus sonhos, constrói os sonhos de alguém. Olha só, quem não faz o que sonha, vai ajudar a outra a construir o sonho dele. Então, a gente precisa dar sentido à nossa vida como? Buscando aquilo que a gente acredita que é bom. E de repente nós não temos coragem. Então o emprego não está bom para mim, mas eu fico lá deprimido, mas eu não tenho coragem de buscar um emprego melhor. E o que vai acontecer? Eu vou continuar lá. Mesmo sabendo que aquilo não é bom para mim. Pessoal, não estou pedindo para ninguém pedir a conta do emprego, pelo amor de Deus, né? Mas a gente despertar de perceber que às vezes nem tudo o que a gente está passando, a gente é obrigado a passar. De repente tem algo muito melhor esperando, mas eu preciso ter coragem. Se eu não tiver coragem, eu fico do mesmo jeito, né? Então olha só, muitas vezes nos falta coragem para enfrentar novos desafios. E através desses desafios, ressignificar a nossa existência. Buscar caminhos novos. Nós temos o livre-arbítrio. Se está tudo bem, a gente pode continuar do jeito que está. Mas às vezes nós precisamos dessa coragem, tá? A fé verdadeira nos traz a convicção da vida após a morte física. Precisamos ter uma fé minimamente robusta para combater qualquer ideia suicida. Devemos conquistar a fé. A fé, pessoal, olha só, tem que ser conquistada. Essa fé mesmo que a gente falou, essa fé divina, ela precisa ser conquistada. Ao ponto que eu posso ter uma fé enorme, mas pode ser que meu filho nem acredite em Deus. Então, a fé não passa nem do pai para o filho. Agora, eu posso mostrar para o meu filho o caminho, o porquê que eu acredito em Deus e convencê-lo através de atitude, não de imposição. Porque a fé que a doutrina nos traz é a fé raciocinada. Não é isso? Então, a fé, ela deve ser conquistada. Nós temos que conquistar a fé na nossa vida, na medida em que nós nos aprofundamos, que nós percebemos, que nós sentimos a bondade de Deus
e percebemos principalmente que Deus é justo, Deus é bom e tudo se baseia nas leis divinas. Principalmente aquela causa e efeito que a gente falou agora há pouco, né? A solidariedade quase sempre é o caminho que combate as nossas tristezas e nos traz grandes momentos de alegrias. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já fez algum trabalho voluntário aqui? Quem já fez? A maioria de nós já fez, né? Ó, a gente pode estar com o maior problema do mundo. Como é que a gente volta para casa de um trabalho voluntário? Triste? Não. Né? A gente pode até ficar tocado com algumas situações, mas o principal é que a gente volta com aquela sensação de dever cumprido, não é isso, pessoal? Tem alguma coisa que se equipara a essa sensação de dever cumprido? Não tem. Não tem. Então, talvez falte para nós um pouquinho de voluntariado, de trabalhar em prol do próximo, de ajudar. Olha só, quem ajuda o próximo, e às vezes a gente acha que o nosso problema é enorme. Às vezes a gente acha que o nosso problema é de um tamanho imenso. E aí quando a gente para escutar o que uma pessoa tem para falar, às vezes no trabalho voluntário, a gente tem até vergonha de estar reclamando. Sabe? A gente tem até vergonha de falar, nossa, eu estou preocupado com isso, olha o que essa pessoa está passando. Né? Então, o trabalho voluntário é uma das grandes saídas que nós temos. A solidariedade, de uma forma geral, a ajuda ao próximo é uma das grandes saídas que nós temos para vencer esses momentos de tristeza. Não foi à toa que Jesus nos disse que o maior mandamento da lei... Quem se lembra, pessoal? Me ajudem aí. É o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos o próximo, nós construímos um futuro melhor para nós. Né? Então, olha só. Mas tem um detalhe importante. Às vezes, nós não pensamos e está tudo bem com a gente. Que bom que está tudo bem com a gente. Mas, às vezes, a gente tem alguém em casa que está pensando em tirar a própria vida. Às vezes, nós temos alguém muito próximo que está pensando em atentar contra a própria vida. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui não serve só para a gente. Nós precisamos estar de orelha em pé para as pessoas que estão do nosso lado. Perceber os sinais verdadeiramente de depressão e outras coisas. Olha só. Dar atenção aos sinais de tristeza, angústia, depressão das pessoas que estão em casa. Seja o companheiro, a companheira, os filhos, principalmente os jovens. Que aquela taxa que a gente passou agora há pouco de suicídio, o número que a gente passou de pessoas que cometem suicídio, a grande maioria são jovens. Então, é a gente ficar atento para essas pessoas que estão dentro de casa, para que a gente possa ajudar, né? Dar apoio moral, mesmo quando não concordamos com os ideais. Sabe? O que é dar apoio moral? Mesmo quando a gente não concorda, fala, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. Mesmo assim, eu estou aqui. Sabe? A gente pode não concordar e nós não temos que ser conivente com aquilo que a gente acha que é errado. Mas isso não quer dizer que a gente tem que virar as costas. Então, às vezes, a gente tem alguém em casa que está passando por um período, uma situação delicada e a gente não percebe. A gente precisa estar atento àqueles que estão à nossa volta. Os nossos companheiros, companheiras, filhos, porque de uma hora para outra também pode acontecer. Né? Estar atentos a tudo isso. Né? Olha só, orientar, acompanhar, encaminhar verdadeiramente, mostrar que essa pessoa que não está só, que ela não está só. Ou seja, oferecer tudo o que tiver ao nosso alcance. Então vamos lá, vamos pensar nas pessoas que estão em casa. Qual que é o nosso papel? Então, de repente, tem pessoas que encontram dentro de casa questões voltadas aos filhos, voltadas à homossexualidade. E aí os pais falam assim, não, aqui em casa eu não quero homossexual. Vira as costas para o filho. E o filho começa a sofrer, ele começa a pensar que ele está errado. E quando vai ver, o que acontece? Olha, todo mundo tem o direito de concordar ou não, mas tem questões que é íntima. Sabe? E nós sabemos que não tem erro nenhum nessas questões voltadas de homossexualidade. Não é uma opção. A pessoa nasce daquela forma e está tudo bem. Não tem nenhum erro. Agora, os pais que viram as costas, imagina quanto sofre um pai e uma mãe quando vira as costas para um jovem desse e o jovem atenta contra a própria vida. Né?
Mais delicado ainda. Então é dar o apoio. Ah, se não concorda, não tem problema. É sobre a vida dele, não é sobre a nossa. Mesmo assim, a gente tem que apoiar e fazer de tudo para que eles estejam bem. Né? Ainda assim, questões voltadas ao vício. Então, se nós temos algum filho viciado em casa, nós devemos virar as costas para ele? Não. Mas nós devemos concordar que ele utilize drogas? Não. Então, não devemos concordar porque nós sabemos que é errado. Mas mesmo assim falar, olha, se você precisar, o seu pai e sua mãe estão aqui. Você não deve fazer isso, mas nós estamos aqui do seu lado. Isso é dar apoio para as pessoas que precisam, né? Para os jovens que precisam, principalmente. Então, quando nós falamos que mesmo que a gente não concorde, a gente tem que estender as mãos para ajudar essas pessoas. Para que elas não se sintam sozinhas em hipótese alguma, né? Porque nós somos responsáveis pelo bem que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. É apoiar verdadeiramente. Quem mais a gente deve fazer? Olha só. Levar no psicólogo, levar no psiquiatra, buscar tratamento. Se a gente não tem recurso financeiro para pagar, tentar buscar um tratamento gratuito para que essa pessoa tenha todo o amparo médico para sair dessa situação. E também trazer no centro espírita. Traz para cá para tomar um passe, que essa pessoa já vai estar melhor, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para as pessoas que estão à nossa volta. Tá bom? Olha, e aqui também uma questão importante. A nossa casa, não só a nossa casa, como todas as instituições espíritas, possuem um trabalho de orientação espiritual. Então, quando a gente está com algum problema que a gente, de repente, não está se sentindo bem, vem aqui no centro e fala, olha, eu preciso passar na orientação. Vai conversar lá com o orientador e o orientador vai ajudar a vencer aquela dificuldade, vai encaminhar para um tratamento espiritual, vai bater um papo. E olha só que interessante, o orientador ele não é um psicólogo. O orientador ele está ali, ele é totalmente focado dentro daquilo que a doutrina espírita nos ajuda. Mas ele está lá para escutar. E tudo que é falado lá não sai de lá dentro da sala da assistência. Sabe? É sigiloso. Então, quem passa na orientação espiritual pode se abrir e conversar e ter a certeza de que aquela conversa vai ficar por ali. Então, pode contar com a gente, né? Fora a gente, olha só. Aqui nós temos uma instituição para combater justamente as pessoas que estão com essa ideia de suicídio, né? Chama-se Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida tem atendentes voluntários 24 horas por dia. Então não importa qual hora seja. Se eu não estou bem, eu não estou legal, estou com esse pensamento de uma forma muito forte na minha cabeça, olha ali, ó. Pega o telefone e liga 188. E também ali vai ter uma conversa totalmente discreta e vai ter alguém do nosso lado capaz de nos ajudar, de nos trazer uma palavra que vai ajudar a gente a combater aquela ideia, né? Então, o horário de atendimento é 24 horas por dia por telefone ou por chat de domingo a quinta-feira ou sexta-feira, aqui não sei. E aqui está o site, né? cvv.org.br. Então, pessoal, olha só. Caso alguém necessite, depois guarda esse nome, esse telefone, dá uma olhadinha em casa, mas não deixe de pedir ajuda jamais, caso tenha um pensamento voltado ao suicídio. Nós sabemos que o maior bem que Deus nos deu é a própria vida. E o maior erro que a gente pode cometer é atentar contra essa própria vida, né? Então, olha só. Deus está sempre ao nosso lado. Não importa o quão difícil possa estar, Deus sempre estará ao nosso lado, nos oferecendo todo o apoio necessário. A vida é o maior presente que Deus nos ofereceu. E que Deus nos abençoe a todos. E se alguém quiser conversar, depois eu estou à disposição ali, tá bom? Ou se alguém quiser complementar, fiquem à vontade, pessoal.